Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada e dependendo do momento que você estiver assistindo. A temática de hoje é uma temática já no blog e também em vídeos, né? Eu sempre abordo essa temática, é o spread bancário. Para quem nunca está assistindo pela primeira vez ou nunca leu a respeito, o que vem a ser o spread bancário? É a diferença entre que, quando o cliente vai captar um empréstimo no sistema financeiro, Deus o livre, né? O banco cobra uma determinada taxa de juros, né? Agora, quando o cliente vai efetuar uma aplicação financeira, né, o banco também remunera essa aplicação financeira. É a diferença entre o que o banco cobra quando você contrai o empréstimo e a taxa de juros que o banco lhe paga quando você efetua uma aplicação financeira. É essa diferença que é o spread bancário, que no Brasil ela é indecentemente elevada, né? E existem inúmeros motivos para esse spread bancário ser elevado. O próprio título do artigo, né, está no blog, spread bancário e o lucro das instituições financeiras. Quanto maior for essa diferença, né, que eu acabei de explicar, maior é o lucro do banco, evidente, né? Existem muitos motivos que justificam esse elevado, esse indecente spread bancário. Falta de credibilidade no mercado interno e externo, né? Teve uma guerra lá na África do Sul, tal. É um bom motivo para eles, o banco aumentar a taxa de juros, um litígio que não vai nos afetar assim a princípio, né? Inconfiabilidade, esse é importante, né? Inconfiabilidade na política econômica governamental. É que o governo vende uma mensagem bonita, né, através dos meios de comunicação, né, que está solucionando as questões, né, mas acontece que, para quem conhece, né, a dinâmica macroeconômica brasileira, né, e internacional, sabe muito bem que o agente econômico não pode ter confiabilidade na política econômica governamental. Então, essa inconfiabilidade na política governamental é mais um motivo para o aumento da taxa de juros, né? Ou seja, o aumento do spread bancário, né? Custo do capital no mercado. Por exemplo, a taxa Selic está aumentando, né? Então, esse custo também do dinheiro, né, do capital no mercado, também contribui para o aumento do spread. Esse ponto aqui é bom. Expectativa de inflação elevada. É uma expectativa. O banco, né, ele tem uma expectativa que a inflação será elevadíssima nos próximos meses ou determinado período. Às vezes a inflação ela não se concretiza, não se efetiva, mas ele tem a expectativa que vai ter um aumento
do IPCA, né, Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, né, ele pensa, imagina isso, ele tem uma expectativa, não aconteceu ainda, mas ele lança na taxa de juros. Né? Inadimplência. Você que paga corretamente, né, o seu empréstimo, né, em dia, né, você vai pagar pelos os inadimplentes. O banco deixa de receber, por exemplo, 10% da carteira, né, de empréstimos, né? Esse prejuízo que o banco tem em termos, né, porque deixou de receber 10% da carteira, 8% da carteira, é um exemplo meramente didático, né? Você paga, porque ele inclui isso na taxa de juros. Tributos, também é uma outra questão que aumenta a taxa de juros. Né? Despesas administrativas também é uma forma que o governo, que o banco justifica, né, para aumentar a taxa de juros. Quer dizer, na medida que ele está aumentando a taxa de juros, ele está aumentando o spread bancário. Ok? Tá? Agora, essas despesas administrativas são cada vez menores. Eu lembro, né? Isso lá na início da década de 70. Né? Vamos botar 1970, quando o Brasil foi campeão, né? Tricampeão, né? Com o último gol da Copa com Carlos Alberto, né? Muito bem. Voltando à economia, né? Mas em 1970, essa década 70, década de 80, né? Você entrava no banco, você tinha ali, mas tinha muito funcionário, né? Tinha muito caixa, né? Operando ali. Você entrava num banco, você tinha, dependendo do banco, né? 20, 15 caixas, funcionários atendendo mesmo, né? Mas com o advento da internet, eu sou um deles. Eu só entro em banco, só vou a banco no caixa eletrônico, ponho meu cartão, retiro um numerário, tal, que eu não vou dizer qual era também, né? E não é muita coisa não. E vou embora. Eu não dou trabalho ao banco. O banco, ele não precisa de funcionário para me atender. Tem um gerente, normalmente, que pouco sabe. Os gerentes normalmente recorrem ao sistema. É o que o sistema determinar, é o que o gerente irá efetuar. Né? Outrora, o gerente tinha um poder, né, maior. Né? Mas com a informática, né, ele entra ali no sistema, não pode, né, e acabou. Ou seja, o número de funcionários diminuiu. Até boleto bancário, isso eu estou falando das despesas administrativas, né? Até o boleto bancário, que outrora você recebia em casa, alguns bancos ainda mandam de 6 em 6 meses, né? Mas você vai na internet, você quer pagar um cartão de crédito, ou quer ver um saldo, ou quer efetuar um pagamento, né? Você faz tudo isso dentro de casa, né? No escritório, onde você bem entender, né? Você não precisa, ou seja, o número de funcionários, né, que o banco possuía na década de 70 é bem menor
do que o número hoje existente. Eu sempre digo, o funcionário de banco ele tem que ser um especialista em determinada atividade, porque o caixa eletrônico ele substituiu ali inúmeros e inúmeros funcionários, ou seja, foram demitidos, né? Então, essa é a questão. O banco, por qualquer motivo, né? Por exemplo, o litígio entre os poderes, como está existindo atualmente, né? Sempre existiu, né? Mas atualmente o litígio entre os poderes aumenta, né? Isso gera, realmente, para todos, gera uma instabilidade política, né? E principalmente econômica. Então, no risco, né? Uma lei revogada, o governo implementa uma política e alguém recorre, aí o Supremo derruba aquela determinada lei ou aquela determinada política econômica, tal. Quer dizer, isso gera uma instabilidade. Então esse litígio entre os poderes também é um bom motivo para aumentar a taxa de juros e, portanto, o spread. Tá? Agora, existem também outros motivos relevantes para que a taxa de juros aumente. Aí eu vou entrar claro que em termos de uma brincadeira que eu vou fazer, né? Temperatura elevada, temperatura reduzida, índice pluviométrico elevado, fase lunar, ou qualquer motivo que possa justificar o aumento da taxa de juros. Então, as instituições financeiras, elas atuam num mercado oligopolizado, aliás, quase que cartelizado, são pouquíssimos bancos. Na década de 70, na década de 80, você tinha inúmeros bancos. Hoje em dia você tem quantos bancos? Quantos bancos você tem? Você tem 2 oficiais, né? Um é controlado, que é o Banco do Brasil, né? Mas a Caixa Econômica não. A Caixa Econômica é só o governo federal mesmo, né? Que administra, né? Mas você tem um mercado cartelizado, então eles podem, por qualquer motivo, aumentar a taxa de juros. Porque se você não cair no banco A, na arapuca do banco A, vai cair na arapuca do banco B. Vocês estão entendendo? Você tem 3 bancos, 3 grandes bancos que atuam no mercado. Entendi, não tem condições de... Eu apresentei aqui uma tabela. Essa tabela eu extraí do Banco Central. Aliás, eu repito, eu só apresento tabelas primárias, ou seja, Banco Central, Tesouro Nacional, IBGE. Eu não gosto de utilizar tabelas de agências não confiáveis. Porque isso é um jornal. E se o jornal estiver equivocado? E se o jornal estiver recebendo influência política? Eu vou usar um índice que está manipulado. Então eu apresento tabelas, cuja origem seja a primária. É IBGE, que também lá, às vezes, comete alguns equívocos, tudo bem, Banco Central, e alguns ministérios, ou seja, são tabelas oficiais. E uma coisa que eu constatei aqui,
já isso aí já tinha constatado já há muito tempo, né? Que o spread bancário ele é maior para a pessoa física do que para a pessoa jurídica. A pessoa física, ao contrair um empréstimo, esse spread bancário vai ser bem maior, aquela diferença, né, que eu já expliquei para vocês no início, né? E a pessoa jurídica tem um spread bancário menor, né? Por exemplo, o crédito rotativo, vou botar aqui, o empréstimo rotativo, né? Crédito rotativo de pessoas jurídicas, em março de 2011, eu peguei 2011, mas ela vai até, vamos ver aqui, até agosto de 2021, tá? Foi na época que eu peguei foi na época que eu aplicei. Mas, olha só, as operações de crédito não rotativo das pessoas jurídicas é de 6,6%, ok? Ao mês, é claro, né? E o mesmo empréstimo não rotativo da pessoa física é 17,8%. Vocês podem constatar isso tranquilamente, é só entrar no blog, eu vou botar tem um endereço aí, né, do artigo, e aí vocês vão constatar essa diferença, né, em que a pessoa física, ela realmente é a mais prejudicada com esse spread bancário. Esse spread bancário, na minha opinião, chama-se taxa de ganância, né? Porque por qualquer motivo o banco aumenta, né, a taxa de juros. É o que eu falei para vocês. Se fizer sol, taxa de juros aumenta. Se fizer chuva, vai ter dilúvio, não sei o quê, vai ter despesas em função de enchente e tal, vamos aumentar a taxa de juros, né? Os três poderes estão em litígio entre si, vamos aumentar a taxa de juros, né? Mas a pessoa física sempre é a mais prejudicada. Pessoal, muito obrigado, muita paz, muita saúde e, como sempre, aquela paz profunda que tanto necessitamos. Muita paz, muita saúde, muita paz profunda. E que assim seja, e assim está feito. Muito obrigado, graças a Deus.